Então, pessoal, o gás CFC, que era o gás utilizado nas geladeiras antigas, né, os motores, compressores de geladeira, ele foi banido do Brasil, né, que é esse composto químico de carbono, flúor, né, e cloro. Né. Ele contém esse clorofluorcarboneto, né, cloro, flúor e carboneto. Porque parece que um átomo desse gás, uma partículazinha, quando entrava em contato ali com os raios ultravioleta do sol, parece que rompe ali a camada de ozônio. Tá? Mas haviam algumas pessoas que diziam que isso era uma mentira. Tá? Se eu deixar essa informação aqui, parece que tentaram substituir esse FC por um gás chamado, se eu não me engano, tetrafluoretano. E depois de um tempo descobriu-se que esse gás, quando ele é vendido, o metro cúbico dele é mais caro, entendeu? E o CFC era mais barato. Então, dizem que o motivo para o qual fizeram todo esse aparato de estudo foi para realmente fazer o material ficar mais caro e menos eficiente, porque o CFC ele é um material mais eficiente em matéria de refrigeração. Tá? Inclusive, há muitas dificuldades nas fronteiras de se manter o policiamento do contrabando desse material. Isso matéria de anos, de décadas atrás. Tá? Você imagina hoje em dia se ainda existe esse tipo de material aí rolando aí, sendo vendido, porque ele realmente é um material utilizado em algumas coisas, como aquela bombinha de asma. Ele é um material refrigerante muito bom. Eu não sei aquele materialzinho que refrigera para eliminar verruga, qual é o tipo de gás que ele usa ali. Mas o CFC é esse material que não sei se ainda usam em alguma coisa. Eu deviam também falar das pilhas de mercúrio, né? Que são umas bombas nucleares. São os materiais assim que fazem mal. Os mercúrios de antigamente, os termômetros de antigamente que usavam mercúrio líquido, eles foram banidos. Mas ainda você consegue achar. O CFC você ainda consegue achar em geladeiras com mais de 10 anos, mais de 20 anos atrás. Você tem aquelas geladeiras antigas que ela ainda tem esse material. Você vê que a geladeira congelava até pro lado de fora, né? E hoje em dia você tem uma tecnologia ela feita para dar defeito. Inclusive, o que eu sempre reclamo é os computadores modernos que você tem hoje. Você tem às vezes um Core i5, um Core i7, que quando você abre, a arquitetura dele é projetada com a arquitetura do 386. Aquele primeiro 386 que o processador era fixo na placa. Isso daí foi tirado por quê? Porque se você queimar a placa, você perdia processador, você perdia tudo. Você perdia as coisas caras do computador. E por isso começaram a fazer o processador de forma removível, né? Com uma arquitetura também lixo, que aquelas porcarias daqueles pinos amassam à toa. Poderiam ter feito uma coisa muito mais maneira ali, entendeu? As ventoinhas também lixo. Aquele negócio de prender aquele plastiquinho que vinha para prender na placa, que ninguém sabia colocar aquilo direito, e vira e mexe soltava. E se solta uma perninha daquilo ali, você não consegue refrigerar o processador, filhão. E aí o computador ele tem um sensor térmico na BIOS, configurado na BIOS. Teu processador chegar a 100 graus, ele desliga. O computador desliga para poder preservar a máquina, né? A gente tem essa tecnologia. Mas eles voltaram à arquitetura antiga do 386 e ninguém reclama, filho. Ninguém reclama. Vende para você, ó, isso aqui é um computador Core i7 e tal, alta tecnologia, você compra igual um bobão. Quando você abre, tem uma minúscula placa, não tem HD, ou seja, se queimar você não consegue vender nada desse computador. Não tem HD, não vou dizer que a tela é magnífica, a tela LED é uma tela com imagem maneira, tal, super fina para também dar ruim, os cabos flat tudo super fino, mas é um material bom, de imagem boa, mas a placa em si, o HD não tem, a memória às vezes é fixa na própria placa e o processador também. Aí tu vai para a bateria é aquela bateria às vezes igual de tablet, arriscado também a ter problemas, né? Porque a bateria de lítio ela tem combustão espontânea. Se romper uma bateria daquela por algum motivo,
pega fogo na tua casa toda. Eu falei muito sobre esses fones minúsculos de ouvido. Eles têm aquele travesseirinho dentro de bateria, ó, que é tipo uma mini bateria de tablet, que às vezes estufa o teu fone até abre, né? Aquilo ali é um perigo, porque crianças muito pequenininhas podem botar aquilo na boca e mastigar aquilo. E acontecer uma tragédia. Então, estamos nos colocando numa situação muito ruim. Esse material tinha que ser mais vedado, encapsulado de uma forma mais segura, né? As empresas que recolhem esse material quase não tem, você leva nas autorizadas, na autorizada é bom que trabalhe autorizado, que vira e mexe, alguém joga um celular bonzinho fora lá, no meio daquela bateria velha, e o cara se dá bem. E ali vai jogando, vai acumulando aquele amontoado de bateria, tem uma bateria estufada ali no meio, que acaba, conforme você vai botando peso, ela pode vazar. Se ela vazar um pouquinho, pega fogo. É combustão instantânea. O lítio, a bateria de íons lítio, ela entra em contato com o ar atmosférico e ali ela pega fogo sozinho, sem nada. Não precisa de nada para ela pegar fogo, entendeu? Então você também tem lugares mal condicionados, lugar muito quente, época quente, e aquilo está ali, uma bomba relógio que às vezes está dentro de uma loja que vai causar um prejuízo enorme. Então você não tem uma caixa de acoplamento com algum material que detecte ali, se no caso aquilo pegar fogo, você ter um agente extintor de lítio para poder apagar, né? Você não tem nada, é sempre uma caixa de madeira, simples, você bota aquilo ali e voilá, é fogo. Então algumas edificações estão em risco, né? Esses carros de bateria a lítio, o carro é super pesado, entendeu? Não tem agente extintor para aquilo ali, tá? Se for usar água é perigoso. Litros e litros de água que vai embora, né? Alguns pegam aquele carro, imerge ele na água, mas vai continuar vazando aquele íons lítio vai continuar entrando em combustão. E você tem ali uma manta térmica que é usada pelos bombeiros para poder baixar um pouco a temperatura para que se possa fazer alguma coisa. Os extintores de lítio, eles só são para princípio de incêndio, você teria que ter uma quantidade grande, são muito caros, ou seja, o problema não é, às vezes, você não ter uma ferramenta para usar, é o preço que se tem nesses materiais. Então, a tecnologia precisa avançar a ponto de descobrir elementos para que possa substituir aquilo, né? Você tem, por exemplo, no Brasil, você tinha ali o problema de leis, né, em relação ao uso da maconha para questões de tratamento de certos problemas neurológicos, né, problemas nervosos que tem. Algumas pessoas usam essa fórmula química que tem na maconha, né? Acho que é o DHC que fala, THC. E descobriram aqui no Brasil, né, que tem uma planta que tem a mesma propriedade do canabidiol aí. Tem a mesma propriedade ali e ela não é uma planta usada aí para fumar, né? Então descobriram uma forma alternativa, né, que não vai precisar de leis tão severas, porque as pessoas se drogam com aquilo. A morfina ela é usada para tratamentos aí de paciente terminal aidético, né? Ela sempre foi usada aí em várias questões de guerra, nos hospitais é sempre usada aí de forma anestésica. E nessa questão aí tem uma luta muito grande. É luta para usar células-tronco, é uma série de dificuldades, né? E agora a inteligência artificial que pode nos dar alguns estudos, né, nessa área de células-tronco, nessas áreas todinhas aí. Porque a inteligência artificial, e com os computadores quânticos também, ele vai dar um diferencial muito grande na tecnologia. Você não tá evoluindo a tecnologia da internet, você está substituindo. O que está acontecendo no mundo hoje não é uma evolução do computador 386 para o que você tem aí, um computador Core i8, né, de vários núcleos. Não é do Windows 3.11 para o Windows 11. Não, essa evolução dos computadores quânticos é uma transformação, uma renovação da tecnologia já existente.
você tem agora processadores que por dentro dele tem fios óticos, onde a luz vai fazer as conexões. Não vai haver mais aquela conexão elétrica, né? Aqueles equipamentos, esses equipamentos todos que fazem gravação ali, colocam ali os componentes eletrônicos, né? Os pequenos transistores, milhões de transistores, eles vão ficar obsoletos. Por quê? Porque ali, ao invés daqueles pequenos transistores, vão se colocar fios de fibra ótica, né? A luz vai fazer essa interação, não vai ser mais de modo elétrico. O que está acontecendo é que os servidores, o material que está externo a esse processador, ele ainda precisa de energia, né? Então, aquele material, aquela tecnologia está praticamente estagnada ali, até que se descubra um meio de transferir ela para um material que haja na mesma velocidade. É como se você tivesse um processador veloz, né, e a sua CPU fosse de 386. Então, tipo, você não tem uma clock, você não tem algo que possa trazer toda aquela tecnologia. É como acontece às vezes, a internet está muito forte e o teu roteador não está suportando a velocidade. E aí o cara tem que colocar um redutor lá para controlar aquele pico de entrada de internet. É praticamente mais ou menos isso daí. Então, para você ver a diferença. E a gente tem a dificuldade do resfriamento dos computadores quânticos, né? Mas com 200 e poucos qubits, né? Que você consegue ter uma boa desenvoltura. E a gente está numa fase de transição muito perigosa, porque alguns computadores, algumas empresas criaram outras tecnologias a partir dessas evoluções quânticas, né? E você tem um processador que ele usa um princípio da física, né? Ele faz as suas conexões por não é corrente elétrica, é uma questão física, só que ele é tão pequenininho que ele não sofre interferência, ele não pode sofrer nenhuma interferência, né? Então ele consegue fazer todas as suas ações dentro daquele princípio da física muito mais rápido e não exige tanto resfriamento como os quânticos. Então, algumas empresas estão indo por um caminho mais viável, né? O computador quântico, ele exige tem uma temperatura muito baixa, né? Uma espécie de refrigeração, né? Vou usar o CFC nisso aí agora, uma espécie de refrigeração daquele equipamento, que você não tem aqui uma tecnologia para fazer esse resfriamento de forma, como é que eu digo, de uma forma compacta, né? Você vai exigir uma demanda muito grande. Tá parecendo até a história dos sorvetes lá do McDonald's, que os caras tinham prejuízo nos freezers para guardar os sorvetes, né? Depois inventaram um pozinho lá que fazia o sorvete e tudo deu certo. Então a gente está nessa fase de transição. O perigo é que se alguém desenvolve uma tecnologia parecida, usando outro princípio ou até o mesmo, com elementos eletrônicos ou com as informações que a gente tem hoje, com o poder de compra pela internet, você consegue comprar coisas no mundo todo, tá? E se uma pessoa for inteligente se unir com um grupo, eles montam um computador baseado nessas questões, né? Uma espécie de um quântico meio vira-lata, né? Um quântico do Paraguai, um computador quântico do Paraguai, usando uma espécie de qubit, né? Que não vai ser 0 e 1. E o problema é que a criptografia quântica, ela não está desenvolvida. Então, se um cara consegue montar uma máquina dessa melhor do que as que tem hoje, porque a gente está falando de milhões de melhoria, né? Melhoria a milhões de anos-luz à frente das tecnologias que nós temos hoje. O cara consegue roubar os dados, né? E já tem hacker fazendo isso, roubando os dados de algumas empresas, né? Para depois, quando surgir a tecnologia quântica, eles conseguirem fazer uso desse material, né? Usar os primeiros computadores ali até chegar a gente, né? A nível usuário, vai demorar um pouco, né? Mas a tecnologia avança muito de anos e anos, porque pode surgir outras descobertas que impulsionem isso para frente, né? Outras tentativas, nós temos o telescópio James Webb, que futuramente ele vai ter um aparato, essa tecnologia toda vai ter um aparato muito grande, né?
por exemplo, a sonda Voyage, a Voyage. Cara, quantas décadas aquilo está no espaço emitindo ainda sinais com a tecnologia muito pequena. Você imagina com essa tecnologia de agora. Então, essa fase de transição é perigosa, porque um computador que consegue ter criptografia quântica, ele consegue descriptografar ou fazer um ataque de força bruta com muito mais eficácia nesses computadores agora. Ele consegue realmente colapsar. Se você tentar colocar a inteligência artificial para fazer isso, então, a inteligência artificial, você dá os dados a ela de informações, é como se ela fosse um Albert Einstein, que tivesse todas as leis da física possíveis, todas as informações, e ela pudesse fazer essa combinação como se fosse um ser humano, para desenvolver alguma coisa que é a nível futuro. E os cientistas se surpreenderam que eles fizeram isso com uma espécie de água-viva e descobriram que no futuro vai ter uma espécie, eles conseguiram achar uma espécie há 500 mil anos à frente, que vai ser fluorescente, que vai ser com algumas características, ou seja, é como se fosse uma previsão do futuro em nossas mãos. Simplesmente jogando dados no computador, pegando a inteligência artificial e mandando ela pensar pela gente. Outra coisa que vai ser importante, existem fórmulas feitas por sábios lá atrás, que levaram décadas para se ter o resultado. Agora, você botar isso num computador quântico, ele em pouco tempo vai fazer a diferença. Outra coisa, a China desenvolveu um avião hipersônico, né? Daqui a pouco a gente está no ultrassônico. O hipersônico ele é muito mais do que o supersônico. O supersônico é Mach 1, Mach 3, 3 vezes a velocidade do som, ele rompe 5 vezes a velocidade do som, seria Mach 5. E na época que o homem foi à Lua já havia aviões assim, tá? A tecnologia da época lá não era uma tecnologia obsoleta como as pessoas falam, não. Já haviam aviões supersônicos. Hipersônico, a China desenvolveu um avião que acho que é 16 vezes a velocidade do som, né? Quebra 16 vezes. E ele tem uma certa demanda de queima de querosene, um querosene especial lá, que chega a uma certa velocidade para poder ter um resultado melhor, e dali para frente ele rompe uma velocidade maior. Ou o inverso, né? Começa devagar e depois se acelera. Só sei que esse aviãozinho aí atravessa um país em minutos, cara. 2 minutos. Atravessa o mundo todo parece que em 2 horas. É um bicho brabo mesmo. Imagina isso daí nos trens aí, nesses trem-bala aí. Caraca. O trem-bala é aquela velocidade imensa e quem já andou naquilo diz que não sente aquela velocidade, né? Porque o corpo está sendo movido na mesma velocidade do trem, né? Então, se o trem está a 300, 400 por hora, o corpo está acompanhando essa mesma velocidade, né? Como no avião, né? Eu nunca andei de avião, então não sei muito bem como é que é. Então, a tecnologia está tendo uma desenvoltura que nunca se imaginou, né? A gente está só observando aí o futuro dessas coisas. E pior, imagina como é que serão as guerras travadas no futuro, né? Com arma nuclear, drones, toda essa parafernália toda. Espero que a tecnologia faça a gente não pensar em guerra, mas pensar em busca por resposta contra a cura do câncer, contra a cura da AIDS, contra a cura das doenças, contra a forma de alimentar o mundo, né? Nós tivemos muita evolução na maneira de alimentação do mundo, né? A FAO lá, as reuniões da ONU, né? Hoje em dia você tem ali a farinha de trigo que é enriquecida em ferro, alguns alimentos são enriquecidos com vitaminas, para quê? Para que as pessoas não tenham anemia, não tenham aquela doença, acho que é beriberi, que é a doença que dá cegueira por conta da anemia, que a fome não atinja a humanidade, né? Então os alimentos são enriquecidos porque às vezes a mãe só tem condição de dar um mingau de fubá ou um mingau de farinha de trigo, e ali ele já vem com o ferro, que é um componente, né, que ajuda no combate à anemia.
Engraçado que você tem um remédio chamado Combirão Fólico, que ele é a mistura de ferro e ácido fólico. Porque eu aprendi isso com um médico. Às vezes, a anemia da pessoa, ela não é só por falta de ferro, é por uma deficiência numa... Tem duas questões. Tem uma substância que o corpo dela não está produzindo, que vai fazer a filtração desse ferro para o organismo, né? Que é o material de transporte. O teu organismo tem ali, você recebe o alimento, aquele alimento tem a vitamina, tem o ferro, né? Inclusive, esse ferro gruda no ímã, tá? Olha como é que a gente é humano mesmo, é terreno mesmo. E ali, aquele alimento, ele precisa de um transporte para dentro do seu corpo, do seu sangue, das suas células. E se aquele elemento, né, aquela substância, não estiver fazendo transporte, não adianta você tomar. Não adianta você tomar ferro lá, não adianta você tomar essa vitamina. Por quê? Porque você precisa tomar o medicamento que é exatamente aquele elemento, né, para que o teu corpo consiga filtrar essa vitamina. E você também tem deficiências em células que recebem o ácido fólico, né? O médico explicou isso. Então, o ácido fólico e o ferro precisam vir juntos, né? E aí você toma o Combirão Fólico, que aí o seu organismo vai ser alimentado com o ferro e com o ácido fólico ao mesmo tempo. E aí sim a sua anemia é curada. E não só com o ferro, tá? Só para vocês entenderem, porque às vezes a pessoa está anêmica, tomando sulfato ferroso aí e continua não melhorando. Aí pode ser diabetes, tipo 1 e 2, ou pode ser realmente esse problema no sangue. Isso o médico me ensinou, pô, tranquilamente, cara, é parceiro, ensinou, me mostrou, desenhou, e eu nunca mais esqueci, e hoje eu estou trazendo essas informações para vocês.